Só conforme previsto para a aula de hoje, nós vamos trabalhar hoje com CSS, né? Nós já vimos a maioria dos componentes, pelo menos os essenciais, né, que existem no HTML, e vimos como inserir esses elementos em uma página. Claro que todo mundo fica ansioso, né, para aquela parte que você vai dar vida, né, você vai dar cor às suas páginas, você vai modificar ela, né, você vai tornar ela atraente para as pessoas. Então, essa é a parte justamente que o CSS trabalha, né? Então, nós vamos ver um pouquinho, conhecer essa linguagem, digamos assim, né? Que complementa a nossa linguagem de marcação de hipertexto. E ela é uma folha de estilo, ou seja, nós vamos dar nosso estilo à nossa página, né? Estilo personalizado. Depois para frente vocês vão ver que existem algumas coisas meio prontas para a gente utilizar, né? Mas que de imediato a gente deve aprender um pouquinho sobre como que o CSS funciona, né? O que ele faz, o que ele pode fazer por nós, por uma página como um todo, né? Claro que não vai dar para abordar todo o conteúdo, porque só o CSS já dá um curso inteiro, né? Tantos recursos que ele tem. Mas nós vamos ver então como que ele vai funcionar, né? Vamos ver a origem dele, como que a gente aplica isso às nossas páginas para dar mais vida. Agora sim nós vamos poder controlar o visual da nossa página de uma forma completa e restrita, né? Ou seja, nós vamos fazer, se você tiver muita experiência com CSS, você faz absurdos, né, com a sua página, ok? Então vamos hoje trabalhar um pouquinho com isso. Nesse material, né, depois eu posso postar para vocês, até fiquei de postar outro, acabei não postando, mas vamos trabalhar. Vocês podem também estar olhando o vídeo novamente, nas partes, pausar ali e fazer as atividades que depois nós vamos colocar, ok? Então olha só, então como tudo começou, né? O HTML ele existia e ele era algo para se colocar conteúdo, né? Conteúdo acadêmico na internet. Ela surgiu exatamente para solucionar o problema, né, que as pessoas tinham para divulgar artigos na grande rede, né? Então isso o HTML trouxe, ele criou algo simples, né? Ele criou algo muito fácil de se utilizar, né? Vocês viram ali que é só compreender as tags que a gente quer utilizar, a gente vai poder colocar qualquer tipo de conteúdo na internet. Mas é uma linguagem, tornou-se padrão, e só que aí tinha limitações, ou seja, ela era própria praticamente só para divulgar textos científicos. Com o passar do tempo, é óbvio que as pessoas queriam mais cores, mais imagens, né? Designers cada vez mais avançados, mais interessantes de se utilizar, né? Então, o HTML não suportava isso, né? Então, para isso foram adicionadas algumas tags novas, né? A gente nem viu essas tags porque elas caíram em completo desuso, né? Como a tag fonte, né? A tag center, surgiram exatamente com o propósito de modificar o visual das páginas, né? E solucionou o problema por um tempo, né? Mas aí claro que as pessoas foram ficando mais exigentes, né? Websites aí foram exigindo que a criatividade aumentasse, né? Que as pessoas se sentissem atraídas visualmente por aquele conteúdo, não só mais como conteúdo científico, mas também eles queriam algo que proporcionasse às pessoas uma sensação de estar no controle ou de pertencer àquela página, né? De visualizar ali aquele conteúdo de uma forma muito mais interessante para ela. E aí, uma coisa que seria, né, algo que poderia ser simples, como por exemplo, mudar de cor um link, né, para que esse link, se ele tivesse em 300 páginas diferentes, né? Então, já imaginou ter que mudar ali a cor daquele link em 300 páginas? Que dificuldade que não seria, né? Então, fazendo isso tag por tag, isso é muito trabalhoso, né? Então, esse problema aí foi o que fez, né? O que motivou
esses dois caras aí, não sei nem se pronuncia correto, né? Hakon Will-Lai e Bert Bos, né? Esses dois caras aí, em 1995, então, apresentaram uma proposta para o W3C, né? Que é o órgão responsável pelo desenvolvimento da linguagem HTML, essa nova ideia, né? A ideia geral, então, era utilizar o CSS somente para estruturar o website, ou seja, colocar os elementos, né, como nós vimos anteriormente, e a tarefa de apresentação, né, de visual, ficasse com o CSS. E esse CSS ficaria disposto, né, ficaria disponível em um arquivo separado com a extensão .css. Ou também dentro do próprio HTML demarcado por algumas tags, né? Então essa é a ideia desses dois caras, né? Para facilitar a manutenção visual das páginas, né? Então a proposta foi essa. E a W3C apoiou, né? Apoiou essa ideia e hoje também desenvolve o CSS junto com o HTML. Né? O HTML para dispor os conteúdos e o CSS então para formatar visualmente, organizar a apresentação gráfica da página em si. Então, o que é CSS? Né? O acrônimo de Cascading Style Sheet, né? Folha de estilo em cascata. O que ele faz? Ele formata visualmente o conteúdo. Né? Então, agora sim nós vamos poder mexer com os visuais dos nossos textos. Né? Tem muita gente ansiosa aí por isso, né? Até a gente estava fazendo algumas coisas, vocês mesmos pesquisaram, fizeram algumas coisas visualmente, mas agora nós vamos poder ter uma noção melhor e aí nós vamos poder realmente agora mudar o visual das nossas páginas. Né? Então, qualquer coisa que eu colocar na minha página web, eu vou poder trabalhar com ela utilizando CSS, formatar visualmente, né? Qualquer elemento. Então, imagem, texto, vídeo, áudio, formulário, tabelas, links e assim vai. Qualquer coisa que eu inserir na página eu posso formatar visualmente com CSS. Através de quê? Através dos chamados seletores, né, que podem ser simples ou complexos, né, mais complexos um pouco. Mas os seletores, os primeiros seletores são seletores simples. Então, o que são isso? Né? O que são os seletores? Através dele nós vamos poder dizer qual elemento vai ser formatado visualmente na página. Sintaxe geral é bem simples. Você vai colocar ali o seletor, abre chave, coloca o nome da propriedade que você quer mudar do elemento e o valor da propriedade. E vai ter várias propriedades, vários valores, né? Você vai colocando dentro das chaves. No final você fecha a chave e acabou então aquela formatação visual daquele elemento. Ou você pode também continuar depois, né? Abrir novamente e continuar outras propriedades. Depois nós vamos ver isso melhor. Então, quais os tipos de utilização do CSS? O inline, incorporado e externo. São 3 tipos. Né? O inline, nós estamos trabalhando nas nossas aulas. O que é o inline? Inline é aquele que você utiliza colocando um atributo, né? Incorporado, você vai colocar uma tag. E o externo, você vai criar um arquivo separado. Então, são 3 formas de utilização aí. Né? Então, o primeiro, que é o inline, nós já vimos já várias vezes, né? Então, ele vai ser o quê? Vai colocar um atributo chamado style, né? Style igual, aí vai colocar propriedade, 2 pontos, valor, ponto e vírgula, propriedade, 2 pontos, valor, ponto e vírgula, propriedade, 2 pontos, valor, assim vai. Quantas propriedades eu quiser mudar daquele elemento, eu vou acrescentando ponto e vírgula e vou mudando visualmente. Vamos testando aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando, a gente pode ir fazendo um pouquinho aqui na prática para vocês verem o funcionamento. Olha só. Eu coloquei essa página aqui, vou diminuir um pouquinho, né? Assim, para a gente poder ver melhor, né? E trabalhar melhor com isso aqui. Então, olha só, nós temos aqui uma página que eu coloquei, né? Essa página em branco aqui, ela só vai servir unicamente para que a gente trabalhe com ela, né? Coloque ela algumas formatações e utilize isso para trabalhar os nossos exemplos. Eu vou colocar esse arquivo em branco depois para vocês lá, desse jeito que está aqui. Aí, se vocês quiserem acompanhando a aula e fazendo junto, vocês podem fazer. Assim, algumas pessoas conseguem fixar melhor o conteúdo.
Então vamos lá, eu vou colocar aqui aula1.css, não, .css, desculpa, se eu colocar isso ele vai considerar como um arquivo CSS, né? Eu já estou com CSS na cabeça. Vou colocar aula1.css.html, né? Ou seja, é um arquivo HTML. Esse arquivo eu estou salvando ele dentro da minha pasta exemplos, dentro da pasta aula CSS. Né? Criei uma pasta chamada exemplos, dentro dela criei uma pasta, né, chamada aula CSS, e dentro dela estou criando então o arquivo aula1.css.html. aula1.css.html. Vou salvar. Ok. Então, depois eu vou colocar o arquivo, como eu disse para vocês lá, vocês acompanhando a aula. Se quiser, já vai estar disponível, vocês abrem e vão. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui é formatar visualmente. Se eu executar essa página aqui, vocês vão ver como que ela está atualmente. Olha só, então ela está assim. Nem a imagem nem apareceu, né? Podia ter colocado uma imagem. Depois eu vou colocar uma imagem aqui que aparece. Eu disponibilizo lá para vocês uma imagem que vai aparecer lá. Aqui, olha só, tá? Diminuir aqui um pouquinho. Meus parágrafos ficaram muito pequenininhos, não fica nem tão legal do jeito que eu queria que ficasse. Mas aqui teria uma imagem, aqui uma H1, né? Então, beleza, olha só, o H1 padrão dele do nosso navegador é esse, né? Quero mudar esse padrão. Então, o que eu faço para mudar esse padrão? Aqui com o inline seria colocar aqui, né? Style. Vamos colocar aqui, ó, uma cor de fundo nesse nosso H1. Então vamos colocar assim, background color, 2 pontos. Vamos colocar yellow, amarelo aí, né? Então, ó, simples fato de colocar isso aqui, ele vai alterar lá a nossa página, tá vendo? Atualizar aqui, olha só, tornou ela fundo amarelo, né? Quero mudar o tamanho dessa fonte. Olha só, vou colocar aqui, ó, font size, colocar aqui 14 pontos. Depois nós vamos falar sobre essas cores, unidades de medida, melhor aí daqui a pouquinho, tá? Então vamos salvar. Vou atualizar. Olha só, diminuiu a minha fonte aqui para 12 pontos. Quero colocar em pixels isso? Posso colocar também. Vou colocar aqui, vai ter 24 pixels. Vou salvar. Salvar aqui novamente. Vou atualizar minha página lá. Vou botar aqui. Ó, 24 pixels já é parecido com o que estava anteriormente, né? Vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar aqui. Vai ter 36 pixels. Tá. 36 pixels. Vou salvar. Vocês viram aí, só por título de curiosidade, vocês viram que as unidades medidas podem ser pontos, pixels, pode ter, tem várias outras unidades medidas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ó, aumentou. Eu posso aumentar, diminuir, né? Eu quero mudar a cor da fonte. Faz um ponto e vírgula aqui. Vou mudar a cor da fonte, é color, não é fonte color, né? Só color. Vou colocar aqui color brown, marrom. É assim que se escreve, vamos ver. Vamos ver aqui. Tá, ficou marrom, né? Então a cor da fonte ficou marrom. Então com isso eu tenho controle já do visual da nossa página com essa tag, que é a tag inline, né? Que é a forma inline do CSS. Só que vocês podem notar que não tem muito isso, essa forma, embora ela possa ser utilizada, ela não tem muita utilidade prática, né, na verdade. Ou seja, quando a gente falou que foram criadas novas tags para formatar visualmente os conteúdos, vocês puderam notar que realmente isso era trabalhoso, você mudar a visual das suas páginas. Se eu tivesse aí 10 páginas, né, 10 páginas fixas que comporiam o seu site.
Você quer mudar a cor dos H1 de todos eles. Você ia ter que ir nos 10 sites mudar os H1s que você tivesse lá tudo na mão. Então, a mesma coisa é esse estilo de CSS. Né? O inline dá na mesma, ou seja, você teria que fazer o mesmo processo de ter que ir nos arquivos e mudar as propriedades style manualmente. Não é isso que é útil, né? E o agradável. Para isso, né? Para melhorar isso, surgiu o incorporado, né? O CSS incorporado, né? Que é o interno. Né? Esse CSS incorporado, ele já traz vantagens. Por que ele traz vantagens? Porque ele vai ficar dentro do head, do cabeçalho da nossa página. Olha só, aqui tem o head, né? Tem o título, e aqui tem o style. Eu posso ter outros tags, né? As metas, né? Que a gente usou lá. Eu posso colocar essa tag style aqui, e aí eu vou colocar o seletor, abro chave e vou colocar os valores. Mas o que é esse seletor então? Vocês viram que no inline a gente não tem a figura do seletor, eu só coloco no próprio elemento. Por que eu não preciso de seletor? Porque eu já estou no elemento. Então, se eu estou no elemento, não preciso selecionar nada, né? Eu só vou colocar as propriedades e o valor, né, das propriedades. No caso do incorporado, aí eu tenho que colocar um seletor, selecionar o elemento que eu quero mudar visualmente. Isso tem algumas vantagens, como por exemplo, se você quiser mudar o visual da sua página, você vai aqui no head e modifica. Então vamos ver o que acontece aqui. Olha só, eu estou dentro do head, né? Então aqui dentro do head eu vou abrir uma tag chamada style. Vou fechar a tag para não esquecer de fechar, né? E aqui dentro eu vou selecionar os elementos que eu quero mudar e colocar propriedade valor, né? Qual o elemento que eu quero mudar? Eu quero mudar meu H1. Então, o elemento vai ser H1. Então, os seletores simples, né, eles vão utilizar o nome das tags para selecionar o elemento. Eu selecionei o H1. Olha só, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu não quero mais o background color yellow. Eu vou colocar background color, vou colocar o green, vou colocar verde, só de raiva, né? Vamos lá. Então vamos colocar, ó. Aqui a gente não precisa colocar o entre parênteses, né? Eu só vou colocar assim, opa, pra cima, né? Color. Depois eu vou colocar uma lista dos elementos e das propriedades e os valores possíveis, né? Para vocês se basearem. A gente não vai decorar tudo na cabeça, assim, a gente não acaba decorando, né? Mas a gente pode utilizar uma guia de referência para a gente poder formatar visualmente os nossos elementos ali. Vamos colocar então green, ponto e vírgula. Vou colocar aqui fonte family. Vamos colocar Arial. Vamos colocar color gold. Vamos ver se funciona. Ó, vamos salvar. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos atualizar. Mudou alguma coisa, né? Olha só. A fonte mudou. Mas a cor de fundo e a cor da fonte continua a mesma. Por que isso acontece? Vou explicar. Porque o estilo inline sobrepõe o estilo incorporado, certo? Então, se eu tiver um style aqui, né, igual tinha aqui o style, dessa forma, eu não consigo mudar pelo incorporado, certo? Então, ele sobrepõe. Se eu quiser que aplique as minhas propriedades, eu vou tirar esse style daqui, aí sim vai aplicar. Vou remover aqui, então, ó, deixar só o H1 normal, né? E agora sim eu vou salvar de novo e vou vir aqui, vou atualizar. Agora mudou, né? Mudou, ficou agora a cor verde de fundo, né? E a minha fonte ficou gold, que é ouro, né? Ouro, é um amarelo diferente. Então, notem que
A vantagem disso, então, é que eu posso utilizar, selecionar os elementos e mudar a cor deles. Olha só, aqui tem vários parágrafos, né? Quero mudar todos aqueles parágrafos. Opa, tirei meu fechamento aqui, vou deixar ele aqui. Vou selecionar agora os parágrafos. Como que eu faço para selecionar? Coloco um T, né? T seleciona os parágrafos. Então vamos colocar aqui que os meus parágrafos terão aqui, ó, font size de 20 pontos. Preciso colocar o ponto e vírgula? Não preciso no final, né? Se for o último elemento, não precisa. Os anteriores é necessário, né? Se não colocar aqui vai dar problema. Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos atualizar. Olha só, então a fonte dos meus parágrafos todos foram alterados. Onde tem P, né, foi alterado então o tamanho das cores para isso aqui. Ok? Então vai ficar dessa forma. Vamos atualizar então essa nossa imagem. Deixa eu colocar uma imagem aqui que exista. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar essa imagem aqui. Vamos copiar o endereço da imagem. Vou colocar ela aqui, né? Vou excluir esse endereço, está aqui. Beleza, vamos salvar. Agora vamos ver então se ficou lá a imagem, né? Só para a gente ver. Eita, ficou meio grandinha, né? Ficou grande pra caramba. Vamos alterar então, né? Vamos mexer nas propriedades. Vamos colocar aqui um Alt, né? Que é um texto alternativo que é obrigatório colocar aqui logo ifro, né? Logo do ifro. Alt, é o texto alternativo. E o próximo aqui é colocar um widget. Posso colocar com CSS? Posso, mas se eu quiser colocar aqui também, posso. Esse daqui não foi tirado, né, das especificações do HTML5. Vamos colocar aqui, ele vai ter 240 por 240. Opa. Beleza, vamos salvar, vamos ver se ficou muito pequeno. Atualizar. Beleza, acho que ficou legalzinho, né? E tem um detalhe, né? Eu quero centralizar isso. Olha só, ele está dentro de um parágrafo. Esse parágrafo ele não tem nada aqui. Eu posso centralizar ele colocando um style. Mas vamos continuar ali, depois nós vamos centralizar essa imagem para a gente poder, né? Não vou pular o assunto, não, vamos deixar o assunto na sequência correta aqui. Então essa é a forma incorporada, né? Ou seja, eu vou poder utilizar, criar, né, um style aqui e colocar o que eu quero, selecionar os elementos e colocar as propriedades e os valores das propriedades logo em seguida. Essa é a forma de se criar, né, de se estilizar a minha página. Já melhora também a questão da manutenção, como eu disse, e também deixa os elementos HTML aqui separadinho e a formatação visual já aqui no style, um pouco mais acima dentro do HIT. Então já melhora um pouquinho o visual. Agora imagine só uma página que tem muitas formatações visuais. Essa tag style aqui vai ficar enorme, né, dentro da página. É possível a gente utilizar uma forma que é a forma principal, digamos assim, do CSS, que é a forma externa, né? Forma externa. Então, o tipo de utilização externa é o mais recomendado. Por quê? Porque eu posso ter um arquivo de formatação visual externa dos meus elementos, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho um arquivo, vou criar um arquivo CSS e vou aplicar propriedades nele lá. E depois eu vou colocar uma tag chamada link, vou dizer onde essa link está, onde que esse arquivo está através do href, certo? Vou dizer onde que esse arquivo está salvo
e então ele vai ligar esse documento HTML ao arquivo CSS. Lá eu vou poder então colocar as minhas formatações visuais lá. Vamos testar então isso também, para vocês verem como fazer o arquivo externo. Então, vamos lá. Vindo aqui, vocês viram que a gente colocou formatações aqui. Essa aqui sobrepõe, né? Ou seja, se eu tivesse uma formatação inline aqui, ela iria sobrepor a formatação externa, a formatação incorporada. E já a interna sobrepõe a externa. Vamos ver se essa é verdade. Então vamos criar um arquivo. Vamos criar um arquivo aqui novo chamado... Opa, tem dois arquivos novos. Deixa eu criar só um, né? Não preciso de dois. Aqui vamos colocar o tipo da linguagem como CSS, certo? Vamos salvar como esse arquivo. Olha só, eu estou dentro de aula CSS, né? Vou criar uma pastinha só para colocar minha formatação visual. Então, CSS, eu vou abrir uma pastinha chamada isso, ou estilos, né? Deixa eu colocar estilos aqui, é melhor, estilos. Né? O nome da pasta chamada estilos. Dentro da pasta estilos, eu vou salvar aula1.css. Opa, aula1.css. Então o arquivo vai ter extensão .css. Vou salvar. Ó, então a aula 1 está pronta. O que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu queira alterar, né, a cor da fonte dos parágrafos daquele artigo, daquele nosso arquivo HTML, né, na nossa página. Então, vou colocar aqui color, 2 pontos. Pessoal, olha só, quer colocar cores bem personalizadas? Vou mostrar aqui. Você vem aqui e pesquisa assim, ó, cores CSS. Ó, essa Flex Tool é uma tabela bacana de cores. Você vai abrir ela. Olha só a quantidade de cores que eu posso fazer, né? Então, aqui tem cores por nome, por código, tá? A gente pode utilizar o nome e pode utilizar o código. Alguns navegadores não reconhecem todos os nomes, certo? Então, o ideal é você pegar o código HTML da cor, que é o código que indica a cor, né, através de um número hexadecimal aqui, certo? Então, vamos colocar lá que a cor dos elementos do meu parágrafo lá, vamos colocar uma cor aqui, uma cor diferente. Vou colocar essa Dark Olive Green aqui. Então, o que eu vou fazer com ela? Vou vir aqui, vou aumentar aqui só um pouquinho, só para eu poder pegar essa cor. Tem mais cores para lá, né? Eu peguei só um pedaço da tabela. Ó, selecionei ali, vou copiar. Então, agora o que eu vou fazer ali? Eu vou vir aqui na cor e vou colar. Certo? Então, esse é o código daquela cor lá que eu coloquei. Então, vamos salvar. Olha só, eu vou salvar, vou vir aqui e vou atualizar. O que aconteceu? Nada. Nada. Por que nada? Porque eu não liguei o arquivo CSS ao meu HTML ainda. Como que eu faço isso? Vocês devem se lembrar lá dos slides, que é o que? Link, tag link, rel. O atributo rel vai dizer que é relacionado a um style sheet, né? O type nem é obrigatório mais. Antes a gente colocar text/css. Nem precisa colocar. Não vou colocar porque não é necessário mais. Tá? href igual. Aí vou dizer agora onde é que está meu arquivo CSS. Ele está dentro da minha pasta estilos, barra, né? Estilos barra aula1.css. Tem dúvida do nome? Tem dúvida de onde que pasta está? Vai lá no Windows, dá uma olhada na pasta. Deixa eu ver onde é que está. Eu mostrei para vocês, né? Opa, deixa eu vir aqui, que está aqui na minha tela. Tá, deixa eu mostrar aqui. Eu estou no meu Drive 2020, programação 1, exemplos. Aqui, ó, aula CSS, é aqui que eu criei, né? Dentro da pasta exemplos, criei aula CSS. Dentro da pasta
eu estou editando esse arquivo aqui, aula1 CSS. Eu quero acessar esse arquivo aula1 CSS que está aqui dentro. Então, lembre-se lá dos endereços relativos, né? Ó, estilos / aula1.css. Salvei. Opa, cadê meu mouse? Onde está você? Está aqui do meu lado, achei. Salvei. Agora vamos vir aqui. Vou atualizar. Beleza. Atualizei. Ele houve uma mudança na cor aqui, né? Como eu coloquei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Não houve mudança porque eu esqueci de fechar o meu link aqui, né? Link eu esqueci de fechar. Olha só, vou mostrar aqui, né? Eu precisaria ter fechado aqui o meu tag link. Ele não tem /link para fechar. Então, se você quiser colocar a barrinha antes de fechar aqui, pode. Ou então deixar só o sinal de maior mesmo, fechando também, tanto faz. Então, vamos ver lá. Eu preciso salvar primeiro, eu acho que eu não salvei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não salvei, né? Salvei agora vamos atualizar lá. Não era para ter acontecido aquilo, né? Agora aconteceu. Me parece que a cor está mudada. Tá mudada, né? Meu monitor aqui está meio escuro. Ele não está aparecendo direito, mas apareceu. Mudou a cor. Mudou para um verde escuro, né? Tá aqui. Então, quer ver, né? Testar mesmo. Mudou mesmo. Vamos lá ver, né? Quero mudar aqui. Vou colocar aqui um comentário. Olha só, comentário CSS aqui, né? É bom a gente falar isso logo, então também já colocar a ***. E no final, onde você quer parar o seu comentário, ***, ok? Então, color red, vou colocar um vermelhão lá para a gente poder testar, né, se funcionou mesmo. Aí eu vejo claramente, né, o funcionamento disso. Beleza, funcionou, né? Ficou tudo vermelho. Então, se eu quiser mudar, olha só, aqui eu coloquei font size apenas. Se eu quiser mudar meu H1, ele não vai funcionar. Vamos testar, ver se realmente não funciona. Ó, quero colocar aqui meu H1, vai ter color red também. Vamos ver, salvei. Vamos vir aqui, atualizei. O meu aula1 CSS continua Gold, porque sobrepõe, como eu já disse, né? Sobrepõe o arquivo inline, sobrepõe o incorporado e o incorporado sobrepõe o externo, né? Ok, continuando então a nossa aula aqui, nós vimos que o estilo externo, eu vou precisar então de colocar um href e colocar todo o endereço onde está o estilo, né? O Hello Style Sheet, o type CSS aqui, ele é opcional, não precisa colocar, né? Se quiser colocar, coloque. Antigamente era obrigatório, agora não é mais. Ok, continuando aqui então, nós temos outros tipos de seletores, que é o seletor de tag, que é o mais comum, aquele que nós estamos falando aí, né? Seletor de classe e o seletor de identificador, né? Que é o seletor de classe, é chamado olha só, a tag é aquela que nós vimos aqui, né? O de classe, ele vai selecionar vários elementos ao mesmo tempo, vai classificar os elementos. E o identificador, ele é um ID, ou seja, é um identificador único para o elemento. E ainda temos os seletores por composição, né? Que pode ser encadeado ou pode ser agrupado, tá? Isso são apenas alguns, ainda tem seletores complexos ainda, que aí já tem outro grupo mais difícil de aplicar, mas também existe, né? Vários tipos de seletores complexos. Vamos lá, então. Os de tag a gente já viu, e o de classe e o identificador. Nós vamos dar uma olhadinha neles agora. Olha só, o de tag é esse daí, né? O de classe, eu vou colocar, olha só, tem um parágrafo que tem uma classe. Aí eu vou colocar um atributo class para ele e colocar um nome de classe para esses atributos. E aí eu vou, quando vou selecionar minha classe, eu vou colocar um ponto logo no início do seletor
e o nome da classe que eu quero selecionar. E depois eu vou colocar a propriedade e o valor. Para que ele serve? Pessoal, olha só, o detalhe é o seguinte, eu tenho aqui aquela página e ela tem vários parágrafos. Eu não quero que todos tenham a mesma cor, eu quero colocar somente esses dois últimos, eu quero mudar a cor deles para, sei lá, para outra cor. Ou deixar preto, ou mudar a cor dele para outra coisa. Eu não quero deixar ele mais dessa cor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma classe para eles. Aqueles lá vão ter uma classe específica para eles. Então, vamos ver lá como que a gente faz. Olha só, vamos tirar esse estilo inline, ou estilo incorporado aqui, né? Vamos colocar, deixar o estilo externo, que é o mais recomendado. Por que é o mais recomendado, pessoal? Porque aquele lá eu posso até reutilizar ele para outras páginas que eu tiver, né? Vai servir de vou poder reutilizar. Eu tenho aquele estilo ali, se eu quiser aplicar esse mesmo estilo a uma outra página, o que eu preciso fazer? Só colocar isso aqui nela, certo? Então todos os elementos que estão formatados visualmente nesse arquivo vão ser aplicados nessa página também. E isso faz com que isso ajuda muito, né, na manutenção do visual das nossas páginas. Se eu tenho um arquivo separado que eu posso aplicar a várias páginas, quando eu quiser alterar o visual dessas páginas como um todo, eu vou lá e altero aquele arquivo, né? Altero somente lá no arquivo, altera tudo o visual da minha página lá. Okay? Então vamos continuar aqui. Olha só, eu quero que os três últimos eu tenha... eu vou até aumentar um pouquinho esses nossos arquivos aqui. Dar uns passos aqui e tal. Só essas palavras aí foram tiradas de um site, né, que gera automaticamente pra gente. Depois eu posso passar esse site para vocês. Ó, beleza. Então tem esses dois elementos. Esse tem um ID aqui, né? ID já não vamos falar sobre ele. Mas vamos colocar um class também aqui. Class igual grande, ou seja, essa classe, o nome dela vai ser grande. Class igual grande. Olha só, tem o mesmo nome de classe. Os dois têm o mesmo nome de classe. Ou seja, class vai classificar esses dois elementos como grande. Quando eu quiser formatar só esses dois, olha só, eles têm a mesma classe, eu quero formatar eles dois, eu venho aqui e coloco o que aqui? Eu coloco assim, ó, ponto grande. Vai ficar até vermelhinho ali, né? Alguns autores colocam até assim, o tipo do elemento, né? Ponto grande. Se você quiser filtrar, por exemplo, você tem um parágrafo, tem também lá um H3 que tem a mesma classe. Mas você quer formatar só os parágrafos que tem aquela classe. Os H3 não quer, aí coloca P ali. Mas se quiser formatar todos da mesma classe, coloca só o ponto e o nome da classe ali. Agora vamos colocar assim. Vou colocar. O que eu coloco aqui? Font size. Font size. Vamos colocar 3 centímetros. Ih, rapaz, olha só. Ele aceita também esse tipo de tamanho, né? De unidade de medida. Olha só, vamos ver se realmente aceita. Salvei, atualizei. Eita, ficou grande, hein? Ficou um pouquinho grande, né? Ficou grande demais. Vamos lá, vamos diminuir isso aqui. Vou colocar 1 centímetro. Vamos salvar. Vamos salvar e atualizar aqui. Olha só, então, os dois últimos parágrafos, olha só a diferença que eles ficaram, né? Quero colocar a cor dele, color, né? Vou modificar a cor. Vou vir aqui no nossa tabela de cores. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá. Vamos achar aqui uma cor
esse roxo aqui, esse azulão aqui, né? Vamos lá, vira aqui, vou colar ele aqui, beleza. Vamos atualizar aqui, cadê? Vamos atualizar, ó, então o parágrafo que tem a classe grande, ele ficou, né, com o texto maior e com o azul dele, né, de cor de fundo. Pessoal, então isso é a função da classe, ou seja, formatar vários elementos ao mesmo tempo, classificar eles, né, colocar ele numa classe diferente. Ele pode ter a mesma tag, mas ele vai ter classe diferente, então eu posso formatar ele de maneira diferente, certo? Então eu posso fazer isso, né, utilizando o seletor de classe. Agora vamos ao seletor de identificador, né, de ID. Então, além do seletor de classe, nós temos o seletor de identificador. O seletor de identificador, a gente vai usar a hashtag, né, ou cerquilha, o nome que vocês quiserem dar aí para selecionar aquele elemento, unicamente ele, só ele vai ter aquela formatação, certo? Ao invés de a gente ir lá e formatar ele manualmente, aquele cara vai ser formatado pelo seu identificador, tá? A principal diferença entre a classe e identificador é a reutilização, ou seja, as classes podem ser reutilizadas em uma mesma página, ou seja, podem ser colocados em diferentes elementos, né, na mesma página. Já os identificadores são elementos únicos na página, né? Eles normalmente são utilizados para formatação de estruturas e eles são únicos, então eu não posso repetir esse identificador em outros elementos. São pena de não funcionar direito a minha página, ok? Então, identificador só para um elemento, classe para vários elementos, certo? Então vamos ver então como selecionar. Aqui nós já temos na nossa página, nós temos vários identificadores. Eu coloquei P1, P5, P4, P3, P1, né? Então eu quero que esse P6 aqui tenha uma formatação diferente de todos. Vamos lá, então vamos ver aqui, ó, como é que eu faço. Ele já tem o identificador lá, né? Já tem o identificador. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só subir aqui um pouquinho, né? Fica mais fácil para todo mundo. Vou colocar aqui uma hashtag P6. P6, que é o nome do identificador. E aí eu vou definir as formatações que eu quero a respeito dele. Eu vou colocar aqui um width de 70%. Vamos colocar aqui border não, vou colocar aqui margem zero alto. Depois vamos falar sobre isso. Eu esqueci de colocar o PDB plano de cima, né? Não ia funcionar. Vamos colocar aqui text align. Vou colocar aqui justify. Beleza, vamos ver, salvar. Só colocar uma formataçãozinha diferente. Vamos colocar um background color aqui nele também. Background color. Vamos colocar uma cor de fundo bem clarinha lá, só para a gente identificar ele. Então vamos ver aqui uma cor clara. Switch aqui. Selecionar. Beleza. Aqui, salvei. Vamos ver então agora a nossa página. Vamos atualizar. Ó, então só o 6 ficou com aquela formatação. Deixa eu ver se... o outro já está com formatação de grande. O 6 ficou então com aquela formatação, né? Que eu coloquei ali. Ele ficou com 70%. A margem aqui não... a margem, colocar uma vírgula ali, realmente não tem aquela vírgula, só espaço, tá? Vamos ver. Tá, então a gente ficou centralizado. É uma forma de centralizar o elemento na tela, é colocar assim, tá? Então a gente ficou ocupando 70% de largura, né, e ficou centralizado.
Se quisesse mudar a cor, poderia, né? A cor da fonte e tal. Vocês viram então que selecionou aquele. Vamos selecionar, em vez de P6, vamos colocar o P3, né? P3, não. Eu quero, não é o P6 mais que eu quero com aquela formatação, eu quero P3. Então eu vou atualizar. Ó, então P3 ficou com essa formatação. Ok? Então, funcionou, né, a seleção por ID, identificador, eu vou colocar a hashtag e o nome do identificador aqui. O nome do identificador é esse nome que está aqui, né? Olha só, P3, né? Identificador. Tem que ser exatamente o mesmo nome, né? Então, esse aqui, ok? Mesma forma, a classe. Esse nome tem que ser o mesmo que foi colocado aqui na minha classe grande aqui, ok? Então, essa forma de selecionar através da classe e através do identificador. Os seletores, olha só, seletores a gente pode colocar eles por composição ou composição agrupada ou composição encadeada, né? Então eu posso utilizar seletores compostos, né? E aí eu posso utilizá-los para poder formatar um elemento ali, ou mais de um elemento por vez, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu quiser formatar uma div que tenha o identificador, o nome do identificador, igual está aqui, então, ó, eu vou poder colocar aqui div, hashtag, nome do identificador. Então, eu vou formatar esse elemento que tem esse identificador. Se eu quisesse omitir a palavra div, também poderia. Se eu colocar hashtag, nome do identificador, eu iria pegar esse conteúdo e formatar, né? Agora, se eu colocar assim div e colocar um espaço e nome do identificador, é diferente, né? Não estou selecionando a mesma coisa, ok? Então, estou selecionando elementos diferentes. Por que isso acontece? Porque eu tenho a composição por encadeamento e por agrupamento, certo? Então, como que funciona a composição encadeada? Então, eu tenho um seletor, quero selecionar vários elementos ao mesmo tempo. Eu coloco dessa forma, coloco um espaço, né? Propriedade valor. Será que funciona? Ou será que é assim? Olha só, colocando a vírgula, eu vou selecionar agrupadamente, ou seja, eu vou dizer quais seletores vão ser selecionados de forma agrupada. E aqui de forma encadeada. O encadeamento é filhos, né? Ele vai encadeando filhos dentro de filhos. Então, aqui eu estou selecionando o span que está dentro de um P que está dentro de uma div. Vamos ver se é realmente isso. Vamos ver lá. Vamos criar essa situação aqui. Vou colocar uma tag chamada span aqui. Vocês lembram lá que o span é só uma forma, é um local onde eu vou marcar ali, né, um local dentro do parágrafo que vai ficar marcado de uma forma diferente uma forma diferente, ou seja, ele vai ficar formatado de maneira diferente ali. Então vou colocar aqui uma div e vou colocar o fechamento da div depois do parágrafo, tá? Esse parágrafo está dentro de uma div. Vou até colocar a indentação aqui, né, para não confundir nada mesmo, para ficar tudo bem certinho visualmente. Ok, então eu tenho uma div, um parágrafo P2 e um span dentro dele. Visualmente isso não representa nada. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está no parágrafo 2, né? Vamos ver aqui. Atualizei, ó. O parágrafo 2 continua do mesmo jeito, ele nem mexeu, né? Não ficou nada diferente. Então, ele está dentro de uma div agora e dentro dele tem um span. Eu quero formatar, então vamos ver como que funcionaria aquele seletor lá. Esse seletor aqui está falando assim, ó, que tem div p span e nome de propriedade seu valor. Então vamos ver lá, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então vamos criar esse seletor aqui, ó. O seletor vai ser assim, div p span, né? Vamos colocar assim, font size
font size 16 pontos. Color white, background color black. Beleza, vamos ver então. Ó, vamos salvar aqui e vamos atualizar nossa página. Tcharam, né? O que foi atualizado então? Olha só o spam. Só o spam. Vou colocar aqui 18 pontos para ficar maior ainda. Ó, então só o spam foi atualizado, pessoal. Ou seja, o spam que está dentro de P, que está dentro de div foi atualizado. Então, se eu tivesse mais de uma situação igual a essa, se eu tivesse um outro elemento spam aqui e essa div tivesse dentro de ISP tivesse dentro de uma div também, ele iria ser da mesma forma formatado, pegado essa formatação aqui, ok? Então essa é a nossa formatação encadeada, certo? Encadeada funciona assim. Então, vem um caminho até você chegar até aquele elemento que você quer formatar. Do pai, filho, neto e assim vai, né? Bisneto. Então, ou seja, eu vou entrando até chegar no componente que eu quero formatar visualmente. Então, essa é a seleção encadeada, certo? Já a agrupada é diferente. Então, eu posso, se eu colocar vírgula nisso, já vai mudar a situação. Vamos ver lá? Vamos ver então se isso aqui já muda. Olha só, se eu colocar assim, ó. Vamos colocar aqui vírgula e vírgula. Já vai mudar. Quer ver? Ó. Opa, vamos ver aqui. Atualizar. Eita. Eita. Todos os parágrafos ficaram com fundo preto. E fonte 18. Menos esse cara aqui, né? Esse cara aqui é só a fonte dele que aumentou, mas o fundo dele não. Por que o fundo dele não? Porque já tinha sido definido uma cor de fundo para esse cara aqui com o seu ID, né? Quando foi definido com o ID dele, então a cor de fundo não foi alterada. A font size mudou, porque não tem font size definida aqui, certo? Então, quando eu tenho identificador, ele sobrepõe também a formatação mais genérica. Desde que eu tenha aquela formatação lá. Por exemplo, aqui não tinha font size, então ele aumentou a font size dele aqui, né? Background color ele tem, né? Então, ou seja, ele tem sua própria cor de fundo. Então, se ele tem a sua própria cor, então esse daqui vai sobrepor também aos outros elementos, certo? Então, funciona assim, pessoal. Se eu colocar aqui dessa forma, de forma agrupada, indica que eu estou formatando todas as divs, todos os parágrafos e todos os spans com essa mesma formatação aqui. Certo? Então a vírgula diz isso, diz que eu estou formatando de igual forma todos os elementos que estão separados por vírgula. Então todas as divs, todos os parágrafos, todos os spans estão formatados dessa forma. Tirei do primeiro, então vamos ver qual é o resultado disso. Olha só, salvei, vou atualizar. Já mudou, né? Mudou, então o que mudou? Eu estou falando aqui com ele que eu estou formatando todo o parágrafo que está dentro de uma div e também o spam, também os spans. Então eu estou formatando todos os parágrafos que estão dentro de uma div e os spans também, certo? Então aqui, ó, foi só esse que foi alterado. Por quê? Esse é o único parágrafo que está dentro de uma div. Se vocês forem olhar lá, eu só tenho esse parágrafo. Ó, a div está aqui, né? A div está englobando ele. Então ele está dentro da div. Então ele só vai ser alterado. E também o spam. Se eu tivesse um outro spam aqui, vamos mostrar para vocês aqui então. Vamos colocar um spam aqui. Ó, spam. Barra spam. Então esse consecutor, né? Tá dentro de um outro spam. Vamos ver então se isso vai realmente mudar. Ó, então esse cara tá mudado. Por quê? Porque ele é um spam. Ele está dentro da div 2 e ele é um spam.
Então ele foi alterado o valor dele, certo? Então, ó, toda div que está dentro, todo P que está dentro de uma div e os spans vão ser modificados para essa formatação aqui, ok? Então é isso, né? A formatação por agrupação, né? Agrupada, né? Formatação agrupada, composição agrupada, certo? Então a diferença é, na encadeada eu seleciono o último elemento, né? Seguindo a hierarquia, né? Um span que está dentro de um parágrafo, que está dentro de uma div. Aqui, nesse daqui, vai ser agrupado, ou seja, todas as divs, todos os parágrafos, todos os spans. Então aqui, depois disso, né, nós podemos fazer um resumo básico aí de todos os elementos que eu posso mudar, os elementos básicos, né, e o que eu posso mudar nos elementos, de acordo com as suas famílias. Então eu vou mudar, por exemplo, a fonte. Então o que eu posso alterar na fonte? Basicamente, posso alterar a cor da fonte, a família da fonte, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, fonte variante, fonte weight. Então, essas são coisas que eu posso alterar na minha fonte. Okay? Então, aqui nós temos as principais coisas que nós podemos mudar na fonte. Então, são essas, né, esses elementos. Aqui vai definir a cor, a família, o tamanho, o estilo. Se ela vai ser aquelas maiúsculas capitular, que eles costumam falar, tem uma maiúscula maior e as outras tudo maiúsculas também, só que um pouquinho maior do que a maiúscula original, do que a maiúscula realmente, né? Então depois a gente pode testar ela para ver como é que fica. E o weight quanto mais escura essa fonte vai ser, quanto negrito, né? Mais ou menos o negrito lá que nós vamos poder colocar nas nossas fontes. Como que eu coloco cores então? Cor, como eu já disse, ela pode ser colocada como hexadecimal, que nós vimos ali, né? Pego lá na tabela e vou pegar o código hexadecimal daquela fonte. Então vai de 255, vai de 0000 a FFFFFF, né? Aí você vai definir lá a cor da sua fonte. Pode ser através de um código RGB, tá? RGB, vou colocar aqui o código da primeira red, green, blue, né? Então eu posso definir aqui quantidade de vermelho, de verde, de azul, aí vou misturando isso aqui e vai formar uma cor, o código RGB. Tem outros também, tá? Depois você pode ver que tem RGBI. Nós temos o nome da cor também. Posso colocar o nome em inglês da cor, né? Nome em inglês da cor. Isso aqui, como eu disse, em alguns sites não é toda a cor para pegar aquele nome lá corretamente, tá? Então o mais indicado é o hexadecimal. Tem os outros tipos de cores também, que eu vou. Depois vocês podem olhar no W3C lá que vocês vão encontrar os tipos de cor que a gente pode utilizar também, além dessas aqui, tá? Fonte, family. Isso aqui eu posso utilizar algumas famílias, né? Famílias de fonte, né? Pode ser pelo nome da fonte. Limita um pouco essa questão da família, né? Mas a gente pode utilizar Verdana, Helvética, Arial, né? Times, então eu posso colocar o nome da família da fonte de acordo com o nome dela ou o nome genérico da fonte. Pode ser serif, sans serif, cursive, fantasy, né? Ou monospace. Então essas são famílias genéricas, eu posso também utilizar isso, tá? Então coloco lá fonte family, 2 pontos, posso usar alguns desses valores para poder definir a fonte, a família da minha fonte. Font size, eu posso definir um font size, né? Pode ser pelo tamanho definido pelo próprio navegador, então posso usar por nome de tamanho, né? Ó, pequena vem desde o XX small, que é a menorzinha de todas. Aí depois X small, small, medium, large, X large, XX large. Então aqui ó, tem a correspondência está meio erradinha, mas a primeira aqui é a XX small, X small, né? Small, medium, essa daqui, large, X large e XX large, essa daqui de baixo, né?
Tem a larger ainda que não foi colocada, a smaller e larger que está aqui também, tá? Então, tamanho de fonte, isso meio que é definido pelo navegador também. Mas eu posso definir também porcentagem, tá? A porcentagem são tamanhos relativos, né? Ou seja, ela vai ser referente ao local onde ela está ou referente à tela como um todo. O length, que é uma medida reconhecida pelo CSS, ou seja, tem várias medidas reconhecidas pelo CSS, eu posso utilizá-las. Pixels, que nós vimos, PT, que é o pontos, o EM, né? Os centímetros, né? A porcentagem já falou. Esse EM ele é bastante utilizado, que ele é em relação à fonte padrão do navegador. Então, eu coloco 2em, ele é 2 vezes o tamanho da fonte padrão do navegador. 1,2 em indica que ele vai ser um pouquinho maior do que a fonte padrão do navegador e assim por diante. Okay? Então, são fontes relativas que a gente pode utilizar também nos nossos elementos. Posso usar o estilo da fonte, normal, itálica, oblíqua, né? Oblíqua é parecido com a itálica, então às vezes não vai ter diferença nenhuma. Algumas fontes têm, né? Vocês estão vendo aqui, outras nem tem tanta diferença. Fonte variante, então ela vai tornar em capitular. A normal vai ser, se colocar fonte variante normal, vai ser a fonte normal. Nem precisa colocar, né? Porque já é o padrão. Se colocar small caps, ele vai colocar transformas em maiúsculas de menor altura a fonte. Então, aí a fonte bold, né? Fonte bold eu vou colocar esses valores, ou então de 100 em 100, para definir o nível de negrito da minha fonte. Aí, depois da fonte, nós temos a família text, né? Família text, que aí eu vou definir as propriedades referentes ao texto. Lá referente à fonte, aqui referente ao texto, né? Então eu tenho color, que é cor da fonte, né? O letter spacing, que é o espaçamento entre as letras, né? Então cada letra vai ter um espaçamentozinho ali entre elas. Word space, espaçamento entre palavras. Lineate, espaçamento entre linhas. O white space é o espaço. Como que o navegador vai tratar os espaços em branco, né? O text align, né? O alinhamento do texto dentro do elemento de bloco, né? Se vai ser centralizado, vai ser justificado, vai ser à direita ou à esquerda, né? O text indent, que é o recuo do texto, que é a indentação, né? Aqui, quando a gente coloca um parágrafo, a gente quer colocar ele um pouquinho para frente, a gente vai usar o text indent. Text decoration, text transform, né? A forma das letras, a decoração do texto. Então, letter space tem esses valores. Word space tem normal e coloca uma medida de CSS para dizer, né? Ou em pontos, em centímetros, em m, em pt, né? E os valores podem ser até negativos, letter space, se você quiser. Colocar uma fonte em cima da outra, pode, né? Word space também você pode colocar valores negativos e pode definir esse tamanho, né, bem detalhadamente. E o text align, né, como eu disse, à esquerda, à direita, centralizado, justificado. Text indent, posso colocar uma medida CSS ou uma porcentagem de largura em relação ao elemento pi, né? Por exemplo, um parágrafo, você vai colocar ali 2% do parágrafo, ele vai colocar um text indent um pouquinho para frente. Assim vai, olha só. Pessoal, nós até utilizamos alguns, né? Não vai dar tempo de a gente utilizar todos, obviamente, né? Mas a gente pode ir testando e treinando depois de fazer isso aí, utilizando esses valores aí que a gente tem, né? Text decoration, vai colocar none, underline, overline, ou line throw, né? Coloca uma linha em cima do texto. Text transform, coloca none para texto normal, capitaliza, as primeiras letras são maiúsculas, né? Uppercase, todas as letras do texto são maiúsculas, lowercase, todas em minúsculas, né? Então, o text transform vai fazer esse processo. E text box. O text box, ele é um elemento que a gente vai utilizar para trabalhar com o posicionamento dos nossos elementos na tela, né? Vocês vimos que os elementos de box, eles são elementos que ocupam toda
A extensão, geralmente eles utilizam toda a extensão, né? Mas eles têm várias coisas que compõem esses elementos. Então vamos dar uma pausazinha e depois a gente continua falando sobre esses modelos aqui. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, voltar aqui um pouquinho, falando do Workspace, Leatherspace, né? Por exemplo aqui. Ó, Leatherspace, nós podemos colocar um tamanho lá. Olha só, vamos colocar aqui. Aqui os parágrafos, né? Parágrafos vão ter um letter spacing. Letter spacing. Vamos colocar aqui, vai ter 3 pixels. Esqueci de colocar o vírgula em cima. Estou colocando no lugar que não precisava, né? Aqui não colocar. Vai lá, deixa eu atualizar. Ó, então o espaçamento entre letras ficou grande aqui, né? Ficou até esquisito. Se você for olhar bem, né? Então, diminuir um pouquinho. Olha só. Diminuiu aqui o espaçamento entre as letras, né? O word spacing. Word spacing. Deixa eu colocar aqui 3 pixels também. Pra gente ver. Ó, salvou. Atualizou. Ó, espaçamento entre palavras. Vamos colocar aqui 10 pixels só para ver, exagerar um pouquinho para a gente ver funcionando, né? Salvou. Ó, então o espaçamento entre as palavras ficou bem maior, né? Letter spacing também. Então isso, pessoal, são formatações possíveis aí que a gente pode fazer N coisas com o nosso CSS, né? Formatar visualmente aí para fazer muita coisa com ele. Qualquer elemento, pessoal, que nós falamos nós vimos parágrafos, vimos H1, né? Vimos alguns elementos ali. Quero formatar, por exemplo, centralizar essa nossa imagem que coloquei aqui, eu falei que ia centralizar, acabei não fazendo. Eu posso colocar aqui, ó, vou colocar um identificador. Vou colocar um identificador aqui. IMG para esse parágrafo. Então, eu posso vir aqui, ó, tem um identificador, então eu vou colocar aqui uma hashtag IMG, né? Então aqui, ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar a formatação da minha imagem. Vamos colocar aqui, da imagem não, do parágrafo, olha só, o parágrafo está ocupando 100% ali, né? Então eu vou colocar assim, ó, a text align, center. Então, ó, alinhamento do texto centralizado. Vou vir aqui. Vamos ver então, olha só, nossa imagem está ali, né? Salvei. Acho que eu não tinha salvo lá, né? Não tinha salvo o HTML, por isso que não funcionou, pessoal. Né? Eu tinha mexido aqui, colocado o ID, mas aqui, né, não tinha salvo aquele arquivo lá. Vamos ver aqui então agora, beleza, ó, centralizou. Por que centralizou? Porque o parágrafo é um elemento de bloco que ocupa toda a extensão. Eu estou dizendo que o text align dele é center, então a imagem está dentro do parágrafo, ela funciona como um texto dentro do parágrafo, então ela vai ficar centralizada para mim também, certo? Quero formatar a imagem que está dentro do parágrafo, vou colocar aqui IMG. Por que IMG agora sem hashtag? Porque é IMG da tag IMG, certo? Então agora aqui eu vou colocar aqui width 180 pixels, 8 center, falta um H ali, né? 180 pixels, beleza? Vamos salvar. Opa, salvar. Vamos vir aqui.
Ó, por mais que eu tenha definido lá o ETH aqui, né? Aqui não funciona aquela regra do inline, né? Porque não tem uma formatação inline, não defini um style para ele aqui na imagem. Então, como eu não defini, eu posso definir lá no CSS. Então, aqui no CSS eu coloquei a imagem que está dentro de um parágrafo, vai ter essa formatação aqui. Se fosse um parágrafo que tivesse um identificador específico, né? Por exemplo, eu quero colocar ali que está dentro do IMG, né? Porque se eu colocar o P, então toda imagem que estiver dentro do parágrafo vai ter essa formatação. Se eu quiser que só aquela imagem tenha, eu posso usar o identificador daquele parágrafo para poder dizer que aquela imagem vai ter aquele tamanho, certo? Então vamos salvar aqui, vai continuar na mesma, né? Vai continuar no mesmo lugar aqui, o tamanho continua o mesmo. Então, pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa situação aí. Na próxima aula a gente vai continuar falando de CSS, tem muita coisa para ver ainda, principalmente a questão dos posicionamentos dos nossos elementos, tá? Se quiser colocar uma imagem de fundo na sua página aí, né, eu nem falei sobre isso, mas qualquer tag ela pode ser selecionada. Por exemplo, quero ela colocar no corpo da minha página, é só eu colocar aqui, ó, body, né? Estou colocando no corpo da página inteiro. Vamos colocar aqui, ó, um background. Vou colocar uma imagem aqui, e tem muita gente que tem muita essa dúvida e gosta de querer saber, né, como que funciona isso. Então vamos colocar aqui uma imagem de fundo, vamos buscar uma imagem gratuita, né, livre. Esqueci o nome do site agora. Vou colocar aqui fundo. Colocar imagens. Se quiser definir uma imagem gratuita, vem aqui em ferramentas, vem aqui direito de uso e vamos colocar aqui, ó, marcada para reutilização com modificação ou para reutilização apenas. Vamos colocar com modificação, né, que aí fica bem aberto mesmo, eu posso usar para qualquer coisa que eu quiser, né? Então essa imagem aqui eu posso até modificar se eu quiser, posso fazer o que eu quiser aqui. Ok? Então vamos colocar um pano de fundo, vamos escolher um aqui. Deixa eu ver o tamanho dessa daqui, dessa maçã. Ela é bem grandona, né? Essa aqui é enorme. Deixa eu achar um negócio um pouquinho menor aqui. Eu queria que ela me falasse o tamanho já do posicionar o mouse aqui em cima, né? Deixa eu ver. Essa daqui é um pouquinho menor. Então, ó, 1200 por 675. Eu vou salvar essa imagem. Vou salvar imagem como, né? Essa imagem ela não tem direitos autorais. Então é tranquila para a gente trabalhar com ela, né? Aqui no Google Drive, tal, 2020. Programação 1, exemplos. Aula CSS, vamos colocar aqui uma pastinha nova chamada imagens, beleza? Essa imagem ela é do tipo JPEG, né? Vamos abrir aqui, salvar. Beleza, tá salvando. Vocês viram que ela é JPEG, mas ela ficou com a extensão dela um pouquinho diferente. Vamos ver então, vamos ver aqui. Ó, ela é JFF, né? Vamos ver aqui as propriedades dela. Propriedades, cadê você? Deve estar aqui para baixo aqui, pessoal. Não sei porque apareceu tanta coisa dessa vez, né? Ó, .jff. Eu nunca nem vi esse tipo de imagem, né? JFF. Vamos lá, vamos usar ela, né? JFF. Vamos tentar lembrar aqui desse tipo de imagem. Vamos renomear ela aqui. Vamos colocar um outro nome. Vamos renomear, né? Renomear, cadê você? Cadê você? Tá tanta coisa aqui que eu acabei perdendo até renomear. Tá aqui. Vou colocar aqui fundo JFF, né? Ok, vamos voltar lá no nosso arquivo. Aqui eu quero colocar então
o fundo da minha imagem. Então vou colocar aqui background image. Pessoal, aí para vocês saberem onde é que está isso, né? Como que eu faço para saber esses negócios aí? Tem muita coisa para a gente ver, então acaba que em alguns momentos a gente não tem noção, ou às vezes a gente demora, acaba perdendo um pouco, ou não se lembra, né, dos elementos que a gente pode utilizar aqui nas nossas aulas. Claro, ninguém vai ficar lembrando isso tudo de cabeça, né? Evidente. Quando a gente vai usando, a gente vai até fixando isso. Mas, à medida do tempo, né? Isso aí não acontece do dia para a noite. Deixa eu só achar aqui uma guia de referência CSS. Eu tinha ele aqui bem fácil, mas não estou conseguindo encontrá-lo. Deixa eu achar aqui e eu vou colocar ele lá no site para vocês. Guia de referência rápida. Acho que agora achei aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Downloads. Guia de referência rápida. Acho que eu acabei selecionando o negócio errado aqui. Vai que eu consigo, pessoal. Uma hora vai dar certo, né? Beleza. Vou mostrar aqui então. Então aqui é o guia de referência rápida. Olha só. Esse documentozinho foi criado, ele não está em português, está em espanhol. Mas dá para a gente ter uma ideia. Ó. Background. Vamos ver aqui meu background. Ah, tá. Ele está encaminhando para outro site. Mas nós vamos descer aqui, nós vamos achar. Olha só. O background ele pode ser utilizado para colocar uma imagem de fundo. A gente pode colocar, usar o URL e colocar o nome da imagem, certo? O nome para isso, né? Position, eu posso definir a posição do meu background, o tamanho do meu background, se ele vai se repetir ou não, né? Se ele vai ser scroll ou vai ser fixo, né? Então eu posso definir várias coisas. Então vamos colocar aqui um background image, né? Para a gente ver como que vai funcionar. Ó, background image, a gente vai colocar assim o URL e aqui dentro eu vou colocar o endereço da minha imagem. Então vou colocar aqui imagens barra fundo.jfif, é isso? Vamos voltar lá, né? Voltar lá para a gente saber se é realmente isso. Cadê você? Deixa eu voltar aqui, né? Tal, Drive 2020, programação 1, exemplos, aula CSS, imagens. Esse é o meu fundo. Minha propriedade. Opa, que legal. Acabei clicando no lugar errado aqui, pessoal. Vamos lá de novo, chega lá rapidão. Nosso tempo já está bem adiantado aí, né? Verdades. Não é JFF mesmo, ok. Acho que eu acertei. Tá, vamos ver então se ele realmente ficou. Salvar. Vamos voltar aqui na nossa aula. Vamos atualizar. Não ficou, né? Então alguma coisa eu fiz de errado lá. Ou então salvei, tá tudo salvo. Imagens fundo.jff. Tá. Vamos ver. Ah, tá, beleza. Eu descobri o que é. Olha só.
eu estou fazendo a referência a imagens, fundo e JFF. Mas onde é que esse arquivo CSS está salvo? Esse arquivo está salvo dentro da pasta CSS, né? Então está salvo, olha só, ele está salvo dentro da pasta estilos. Eu tenho que sair da pasta estilos e entrar na pasta imagem para poder chegar na minha imagem, certo? Então vamos fazer isso. Tem que sair da pasta estilos, né? Aí entra na página imagens para poder acessar. Vamos ver se é realmente isso. Beleza, olha só. Funcionou, né? Então funcionou, mas ficou, olha só, ficou bem, né? Ficou repetido, né? Ficou repetindo, tal. Ele ficou sendo bem distribuído aqui, né? Não ficou legal do jeito que a gente queria, né? Mas é exatamente esse o funcionamento do background. Background, se você colocar ele e ele não ocupar toda a tela, ele vai ficar desse jeito. Aí eu quero que ele fique só no meio. Então vamos colocar onde? Vamos colocar um background, uma propriedade background repeat para ele lá, né? Então vamos ver. Olha só, aqui nós temos o guia de referência. Ó, eu tenho background repeat. Posso colocar que ele não vai repetir. Eu posso colocar que vai repetir só no X ou só no Y, né? Então vamos ver lá. Background. Opa. Background repeat. Vamos colocar aqui ó, repeat X. Será? Vamos ver se vai funcionar. Olha só, aqui era para ele repetir só na horizontal. Então vamos ver. Ele repetiu só na horizontal, certo? Então ele repete só para cá, certo? Não vai repetir mais para baixo. Se eu quiser que ele não repita, então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar no repeat. Opa. No repeat. Não repita, né? Salvar. Então vamos ver o que acontece lá. Vou atualizar. Não vai repetir, ficou aqui. Só que a posição dele ficou no início da página lá em cima, né? Eu quero que ele não repita, mas que ele fique na posição centralizada na minha página. Então vamos ver. A guia de referência aqui, ó, a posição dele eu posso colocar center, center left, top right, né, top center. E eu posso colocar ele na posição ainda por porcentagem e assim por diante, né? Então eu posso colocar na posição que eu quiser aqui. Então vamos colocar aqui, ó, center, center, background position, center, center, background position, center, 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 center. Vamos ver então. Atualizar. Ele sumiu. Sumiu para onde? Sumiu para o centro da página. Ele está aqui bem no centro, né? Então vamos colocar ele diferente. Vamos colocar ele top center. Vamos ver então. Top center. Claro, pessoal, posso definir também o tamanho dele ali, né? Embora que a imagem a gente tem que tomar cuidado com esticar a imagem, né? Então tem que ser uma imagem grande mesmo, certo? Atualizar, ó, ficou top center. Beleza? Agora eu quero que ele venha junto com o screw, ele desça junto. Então como que eu faço? Vamos ver aqui. Olha só, tem aqui o attachment, né? Background attachment. Vou até copiar aqui. Vamos precisar digitar isso tudo, né? Vou colocar aqui. Background attachment. Screw. Vamos ver. Salvar. Atualizar. Não funcionou, né? Vamos ver por que não funcionou lá. Vamos ver aqui. Screw e fixe. Realmente ele era para ter funcionado, né? Ele é screw ou fixe. Alguma coisa aconteceu dele não. Alguma coisa aconteceu. Eu vou ter que olhar direitinho. Ou eles removeram, ou é o navegador que não
não aplicou isso ainda, né? Alguma coisa tem, tá? Mas o que é importante é que aqui vocês, através desse guia de referência, vocês podem verificar várias coisas. Ó. Aqui tem fonte, text, né? Tem color, então tem várias coisas. Ó. Borda, estilo de borda, você quer colocar borda num elemento, né? Então você pode definir a largura da borda, o estilo dela, tá? Se você quiser definir toda a borda de uma vez, você pode também. Depois nós vamos ver sobre isso melhor, né? Para frente aí. Ó, fonte, né? Tem fonte family, font size, fonte adjust, fonte stretch, fonte style, fonte variante, fonte weight, né? Fonte, aí vem box model. Esse aqui vamos falar sobre ele melhor depois. Text, olha só, propriedade de texto, né? Coloca texto ao contrário, né? Virado, né? Direção contrária. Letter space text, text indent, justify, text wrap e assim vai, né? Tem várias propriedades aqui que a gente pode utilizar. E vem as cores, né? As cores aqui falando sobre como formatar sua tabela também aqui, tá? E várias outras coisinhas que a gente tem. Listas, né? A gente pode colocar imagem como lista também, né? Como marcador. E tem várias coisinhas aqui interessantes que a gente não vai nem chegar a ver isso tudo, né? Então, vou colocar também esse material lá para vocês olharem lá, né? E essas são as propriedades mais normais que a gente tem no nosso CSS. Então, façam as atividades, pessoal, postem lá, qualquer coisa. Estamos aí, vamos compartilhando aí, falando sobre os problemas que por acaso acontecerem, né? Coloque lá no fórum ou mande no WhatsApp, tá? Pra gente resolver esses probleminhas, né? Pra vocês tirarem suas dúvidas. Então, até a próxima aí, boa aula, bom trabalho para todos, né? E vamos que vamos.